Olá, amados, aqui do nosso canal Academia da Vida, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, amados, a mais essa reflexão. E eu estava refletindo hoje sobre um episódio que completa exatamente 30 anos, lá no início do meu ministério, quando eu era muito jovem ainda, um jovem iniciante na carreira ministerial. Nós trabalhávamos muito com campanhas de milagre, de cura, de libertação. E em uma dessas campanhas, em uma sexta-feira à noite, foi levado à igreja um jovem, um rapaz, tinha aproximadamente a minha idade também, levado pela neta de uma das nossas irmãs, das nossas ovelhas, uma senhora de idade já. E ele tinha um drama. Qual era o drama dele? Ele era do quartel, era engajado do quartel, do exército, e ele, em um dos saltos de paraquedas, ele sofreu um acidente, ele bateu a cabeça no chão e gerou um coágulo no cérebro. E quando ele foi fazer os exames, todos os exames que ele fez, o diagnóstico era o mesmo, que ele tinha alguns meses de vida, foi-lhe dado 7 meses então de vida, e todos os exames que ele fez dentro do quartel, como os que ele fez particular, fora do quartel, o diagnóstico era o mesmo, não podia operar, era irreversível, e que ele então tinha ali aproximadamente 7 meses de vida, tratamento que ele ia fazendo, consultando, e ele foi levado, chegou lá assim, era um jovem, aparentemente saudável, como de fato ele era, só que tinha uma bomba relógio no cérebro. E naquele dia, naquela noite, eu lembro muito bem de ter colocado a minha mão sobre a cabeça dele, orado, e eu orei com uma fé tão grande, porque eu senti o drama daquele rapaz, e eu senti que Deus fez alguma coisa. Mas, enfim, conversamos quando acabou o culto, inclusive, ele explicou todos os detalhes e foi embora. Ele voltou 15 dias depois, numa outra sexta-feira, 15 dias após. Mas, nesse meio termo, a irmã da igreja, aquela senhora que era nossa ovelha, já havia me contado mais ou menos o que havia acontecido com ele. Naquela sexta-feira que ele recebeu a oração, ele foi para casa, normalmente, deitou e dormiu. No sábado pela manhã, ao acordar, ele viu que o travesseiro estava todo ensanguentado, tinha muito sangue no travesseiro e no lençol da cama, e ele acordou assustado com aquilo ali, mas ele estava bem, não estava sentindo nada, dor nenhuma, mas muito assustado porque era muito sangue no travesseiro e no lençol. Então ele foi para o médico, fez novos exames, e no dia marcado para que ele fosse buscar o resultado e passar pela consulta médica, quando ele entrou no consultório do médico e ele explicou isso, ele falou isso, ele narrou dessa maneira, que quando ele entrou no consultório médico, o médico se levantou com um bolo na mão, caminhou na direção dele e disse: parabéns, parabéns para você. Aí ele: doutor, o que está acontecendo? Por que esse bolo? Hoje não é meu aniversário. E ele disse que isso aconteceu porque ele desenvolveu uma afinidade com aquele médico, porque era o médico com quem ele se consultava ali naqueles meses. Então gerou uma afinidade, provavelmente porque o médico viu o drama de um rapaz saudável, né, tão jovem, e aquele bolo ali, e o médico falando parabéns para você. E ele falou: não é meu aniversário, por que esse parabéns? E o médico disse para ele: olha, não é teu aniversário, mas você nasceu de novo. Aqui está o resultado dos teus exames, você não tem mais nada na cabeça, você pode viver a tua vida normal. Não me pergunte como isso aconteceu, não tenho uma resposta para o que aconteceu, só sei que você nasceu de novo, parabéns, vai viver a tua vida. Enfim, né? E foi aquela alegria especialmente para o rapaz que estava desenganado, teria apenas 7 meses de vida. E eu achei aquilo tremendo, assim, que na hora Deus me disse, né, que que Deus espremeu aquele tumor e fez com que todo o tumor saísse pelo ouvido dele enquanto ele dormia. Ele não sentiu absolutamente nada. Ele foi na igreja na sexta-feira, recebeu aquela oração, era uma campanha de milagre, não era um dia corriqueiro, não era nem uma oração corriqueira. Ele recebeu ali aquela oração, ele foi para casa, dormiu e amanheceu livre daquele mal. E isso me marcou muito da maneira como todo o fato aconteceu. E é tremendo, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de milagres. E por que eu estou contando para você esse episódio? Primeiro, porque eu lembrei que isso aconteceu tem exatamente 30 anos. E segundo, porque uma das coisas que me marcaram nesse episódio é o fato de que ele não se rendeu a Cristo. Ele não entregou a sua vida ao Senhor. E eu fico pensando, meu Deus, eu sempre pensei, se fosse comigo, eu teria me rendido na hora. Falei: Deus, a minha vida é tua, pertence ao Senhor. E eu tenho certeza que Deus usaria a vida daquele rapaz de maneira tão poderosa para ganhar outras pessoas. E também o fato de que não tem outra opção senão servir ao Senhor depois de uma experiência como essa. E durante todo o tempo que aquela irmã
Ela esteve na nossa igreja, na verdade era uma irmã já de bastante idade, então ela depois veio a falecer, depois de alguns anos, mas todo o tempo que essa irmã estava viva conosco, eu perguntava sobre esse rapaz. E ela falava, ih, tá lá, tá soltando pipa, final de semana ele fica soltando pipa na rua, não tem nada, tá saudável, trabalha. Então, assim, durante alguns anos, eu pedi o relatório de como estava o rapaz. E ele estava curado realmente, não havia nada mais na saúde dele. Mas eu nunca soube dele ter entregue a sua vida ao Senhor. O tempo passou, perdi o contato, essa nossa ovelha veio a falecer, ela morava também numa cidade próxima, era num local distante, e não soube, nunca mais soube. Mas com certeza ele está vivo, espero que hoje ele esteja servindo a Deus, mas na época ele não fez, ele não se entregou, ele não se rendeu a Cristo, não entregou a sua vida ao Senhor. E aí me faz refletir sobre o maior milagre de Deus. O maior milagre de Deus não é reverter um diagnóstico médico de uma pessoa que está com seus dias contados, de uma pessoa que está desenganada. O maior milagre não é reverter esse diagnóstico. O maior milagre é a capacidade que uma pessoa tem de ouvir a voz do pastor, que é Jesus, e segui-lo. É a pessoa conseguir ouvir o chamado de Deus e render-se a esse chamado. O maior milagre é o da salvação, é o da conversão, é o da salvação. Esse é o maior milagre na vida de uma pessoa. Não é ter um tumor maligno ser exprimido pelos ouvidos durante o sono, mas sim ter o pecado arrancado de dentro de si e viver uma nova vida com o Senhor. E aí eu lembrei aqui de quando de quando Pedro e João, lá também no início do ministério apostólico deles, eles estavam indo para o templo orar, e ali havia um homem que todos os dias alguém deixava ele ali nas escadarias do templo para pedir esmolas. Todos os dias aquele homem pedia esmolas sentado à escadaria. Era um homem que não podia andar, nasceu com deficiência nas pernas, ele era coxo, suas pernas eram atrofiadas, ele nunca andou, já nasceu daquela maneira, e todos os dias ele ficava no templo, na porta do templo, pedindo esmolas. E então ele se dirige a Paulo, a Pedro e João, e pede esmolas, e Pedro e João olham para aquele homem e falam, olha para nós. E aquele homem olha para Pedro e João, e eles dizem, não temos prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Em o nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se levantou de um salto. E isso é tremendo, porque quando aquele homem se levanta curado, a Bíblia fala, e é isso que eu quero ler com vocês aqui agora, rapidamente, Atos capítulo 3, versículo 8, saltando ele, pôs-se em pé e começou a andar. Então entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O maior milagre na vida daquele homem não foi a cura das suas pernas, mas poder entrar no templo. Todos os dias ele se limitava às escadarias. Naquele dia ele pôde entrar no templo, saltando, louvando, glorificando a Deus. Isso é simbólico, o fato é real, mas isso simboliza o quanto Deus quer que a partir de um milagre físico ou um milagre qualquer na nossa vida, tenhamos disposição para adentrar o templo e adorar e louvá-lo e entregar a nossa vida ao Senhor. Aquele homem não podia entrar no templo, mas a partir daquele dia ele pôde fazer parte da igreja do Senhor, da casa de Deus. Tomara que Deus gere esse milagre na tua vida, o milagre de pertencer a Ele, de poder adorá-lo, louvá-lo, saltar de alegria diante dele. E eu glorifico a Deus porque quando a minha família conheceu o Senhor, eu tinha dois aninhos de idade, foi quando meu pai conheceu a igreja, e a nossa vida foi transformada. Meu pai, que vem de muitos problemas financeiros, problemas de saúde, de toda a nossa família, e óbvio, acima de tudo, os seus problemas espirituais mesmo. E quando ele teve esse contato com Deus, ele logo entregou a sua vida ao Senhor, a sua vida foi mudada, a nossa vida foi mudada, e eu glorifico a Deus pelo privilégio de, desde criancinha, claro que houve um período da vida que a gente foi um pouco rebelde, isso acontece muito na adolescência, mas desde os 2 anos de idade, eu ter tido esse contato com esse Deus maravilhoso e ter tido experiências ainda na minha infância com Deus que mudaram a minha vida. E o maior milagre é servir a Deus, é estar na presença dEle, é poder saltar de alegria na presença dEle, louvando e glorificando o nome do Senhor. Que Deus gere esse milagre, o maior de todos. Esse é o maior milagre de todos. Ter uma bomba no cérebro, desarmada por Deus, não é o maior milagre.
ter as pernas atrofiadas de nascença, esticadas, não é o maior milagre. Mas o maior milagre é o da salvação, é o de conhecer a Deus, ter a vida transformada por Ele e servi-lo. Esse é o maior milagre, o da salvação. Que você possa experimentar esse milagre na tua vida, em o nome de Jesus. Deus te abençoe. Não se esqueça de deixar o like, o gostei nesse vídeo, se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, para que o nosso canal cresça. Deus te abençoe, em o nome de Jesus. Pai, eu entrego a vida, Senhor, de cada um que me assiste nesse momento nas tuas mãos, Senhor. Sejam abençoados e edificados em ti, Senhor. Aquele que ainda não se entregou, não se rendeu ao Senhor, que seja tocado nessa hora pelo teu Espírito e o faça. Que o maior milagre, Senhor, aconteça na vida dessa pessoa, o da salvação, Pai. Em o nome de Jesus Cristo, assim seja. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.